Olá, começamos mais um Politicast, seu programa de informações políticas, bastidores, situação nacional, situação estadual. Aqui você vai encontrar as mais diversas opiniões com profundidade. E eu convidei hoje para o nosso bate-papo um político de direita, um político que já está no seu segundo mandato, foi candidato a prefeito na eleição passada, um campeão olímpico. Posso dizer, meu amigo, porque é uma pessoa que nós acabamos criando uma simpatia grande, que pese não o apoiei para prefeito na eleição passada, não tive nenhuma relação com ele na eleição passada, mas é um cara que eu aprendi a admirar, deputado Luiz Lima. Obrigado, Luiz, Rodrigo. Obrigado por você aceitar meu convite, vir aqui a gente bater esse papo sobre política. Muito obrigado. Você contar um pouquinho do que está acontecendo em Brasília e a gente discutir as questões aqui do Estado também, né? Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo seu convite. Você é uma pessoa que eu tenho empatia, né? E empatia a gente não consegue explicar em alguns momentos. Sempre muito atencioso, muito carinhoso, um estudioso da política nacional, da política do Estado do Rio e do município. Ouço muito você, mesmo em 2020, quando fomos adversários no bom sentido, né? Você sempre foi muito assertivo e coerente nas suas ideias. Então, e fora a sua simpatia, pessoalmente você é melhor ainda. Então, quando a gente tem uma ótima surpresa, e quando a gente conhece pessoalmente uma pessoa e a gente se surpreende, então eu fico muito à vontade aqui com você. E agradeço. Luiz Lima, deputado federal, enfim, está vivendo Brasília, está vendo os acontecimentos, tudo que está acontecendo. Eu queria que você... E tem muitos assuntos importantes que aconteceram nessa última semana, que eu acho que a gente pode começar por isso. Sim. Teve a questão da votação do deputado Chiquinho Brazão, que é o indiciado pela Polícia Federal como um dos possíveis mandantes da morte da vereadora Marielle. Tem a questão que ontem o presidente Lula ele sancionou a lei das saidinhas, mas vetando o principal ponto, me parece, que é a questão da saída para visitar os familiares. Então eu queria começar conversando com você exatamente sobre essa primeira questão do Chiquinho Brazão. A votação ontem foi muito polêmica, né? Porque muita gente votou, aliás, anteontem, né? Nós estamos aqui gravando esse programa na sexta-feira, que foi muitos deputados votando, né, contra a prisão preventiva, e eu acho que muita gente da população não entendeu o porquê disso. Acho que é uma boa oportunidade para você explicar, né, por que tantos deputados votaram contra a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. Bom, Rodrigo, primeiro que teve uma forte intervenção do governo, né? Antes da votação, nós imaginávamos que a prisão iria ser suspensa pela própria Câmara dos Deputados. Foram 277 votos para manter o deputado Chiquinho Brazão preso, foram 129 para soltá-lo, e foram aí quase 200 parlamentares que ou se abstiveram do voto, né? Se absteram dos votos, ou não votaram, né? Então, o governo atuou fortemente ontem no Congresso, deixando o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje com uma declaração, né, chamando até o Padilha, que é justamente a pessoa do governo Lula que faz essa ligação do governo com o parlamento, com o Congresso Nacional, de incompetente. Então, se sentiu bastante atingido. As pessoas, por uma falha de comunicação, e por uma falha de comunicação, eu diria, intencional do governo, junto à grande mídia, passou que os deputados estavam julgando se o deputado Chiquinho Brazão é inocente ou culpado. Não era isso, né? Era uma discussão que o seu advogado defendeu muito bem. Eu até, em certo momento, eu vou confessar para você, Rodrigo, eu pensei até em não votar. Né? Só que é muito ruim o deputado não ter posição. Quando eu assisti primeiro a sustentação do advogado na CCJ e depois na tribuna do plenário, e também a própria televisão, se você ligasse numa CNN, na Globo News ou na Jovem Pan, qualquer advogado, qualquer jurista que você ouvisse e prestasse atenção, você vê que você não pode ter uma prisão preventiva de um deputado, isso seguindo a Constituição. Sim. E que esse crime não é inafiançável.
né? Então, é uma prisão ilegal. A gente não estava discutindo se o Chiquinho é culpado ou inocente, porque abre um precedente para qualquer deputado, frente a uma delação ou frente o julgamento não está concluído, da gente efetuar uma prisão. Ali envolvem duas pessoas. Envolvem o Brazão e o seu irmão Chiquinho. Vamos supor que apenas um deles realmente foi o mandante do crime. E a gente não concluiu esse julgamento. Então, a gente não pode fazer dali o voto de deputado, primeiro, ir contra a Constituição e a favor da mídia. Então, realmente, ou a gente muda a Constituição para que a gente siga ela da forma como o Supremo Tribunal Federal está avaliando uma prisão preventiva. Então, ali a gente não estava julgando culpado ou inocente. Nós, da bancada de direita, do PL, a gente, pelo contrário, a gente sempre votou para aumentar as penalidades de crime no Brasil. Saidinha, que você se referiu, nós somos totalmente contrários à saidinha, a visitas íntimas, como acontece nos Estados Unidos. A pessoa é condenada por um determinado crime, ela tem que cumprir, ponto. Então, a votação de quarta-feira não foi uma votação para a gente julgar o Chiquinho culpado ou inocente, e sim da forma como foi efetuada a sua prisão. Eu tenho sempre dito muito isso e às vezes eu falei ontem, perdão, Rodrigo, eu até estive na Câmara dos Vereadores ontem acompanhando pela primeira vez em 6 anos uma ordem do dia na Câmara dos Vereadores. Eu só estava presente em sessão solene porque a gente viaja para Brasília segunda e volta quinta-feira à noite. Falei até com a Mônica, com a companheira da Marielle, e expliquei, eu faço questão, Rodrigo. Tem muitos deputados que falam, pô, Luiz, você é muito bobo, você vai lá explicar o seu voto para o seu adversário. Não, porque eu fico com a consciência limpa, porque foi um crime bárbaro que assombrou a nossa cidade. A pessoa que não se sente sensibilizada de uma moça, vereadora, eleita pelo povo, por parte da população, que é assassinada junto com o seu motorista. Então, se o Chiquinho e se o Brazão forem culpados, forem eles mesmos se eles estão realmente envolvidos, porque eles paguem severamente pelo crime que eles cometeram. Então, e a Mônica me entendeu, conversei com a Mônica, me respeitou ontem na Câmara dos Vereadores, que é uma pessoa que está ligada, a pessoa que está mais ligada diretamente a tudo que a Marielle. Expliquei meu voto para o Tarcísio, expliquei meu voto para a Thalíria, numa pizzaria, na quarta-feira à noite, que a gente, por coincidência, sentou na mesa, eu sentei no lado dela, levantei, falei com a Thalíria, sempre me respeitaram muito, mas, tecnicamente, aquele voto, ele pode gerar consequências, não só para deputados de direita, mas como deputado de esquerda também. Você cria jurisprudência, é isso que eu digo às pessoas, e é muito difícil hoje, no Brasil, você fazer um debate com mais profundidade, porque o personagem passou, eu repito isso como um mantra, o personagem passou a ser mais importante do que a mensagem. Exatamente. Então, assim, quem reclama da Lava Jato, e a Lava Jato realmente teve vários excessos, em que pese, na essência, né, o combate à corrupção é sempre importante, mas teve vários excessos. É o mesmo. Quando, por exemplo, o Lula foi preso por conta lá do apartamento do Guarujá, eu dizia, eu acho aquilo ali um absurdo. O cara visitou, mas morou algum dia lá? Tem algum pertence dele lá? Quer dizer, as provas eram muito frágeis para você dizer que ele ganhou aquele apartamento por conta de um contrato na Petrobras. Era um exercício de... Né? Não que eu não acho que não teve corrupção na Petrobras e no governo dele, mas eu estou falando daquela questão específica. Como o caso do Bolsonaro agora. Quer dizer, estão levando uma... Porque por conta do personagem, então vale tudo. Né? Eu lembro da Carmen Lúcia, se não me engano, no TSE, justificando os plenos poderes que eles deram ao ministro Alexandre, no TSE, dizendo que aquilo ali não era constitucional, mas que naquele momento era importante, era só um pouquinho, que depois passava. Passou 1 ano e meio e continua a mesma coisa, porque é óbvio que ninguém quer abrir mão de poder nenhum. Então, no Brasil, a gente está vivendo um momento muito delicado, porque é o que você disse. Então, a mídia vai lá e faz uma confusão na cabeça das pessoas. Os deputados estão votando a favor de um criminoso. Não, você está votando a favor do Estado de Direito, porque não existe Estado democrático, por isso que é Estado democrático de direito, sem você respeitar as leis vigentes. A lei é ruim, muda a lei. Né? A população achou um absurdo
o deputado só poder ser preso em flagrante delito de crime Tem que mudar a inafiançável, lei. então tem que pressionar os deputados para mudar a lei. Mas a lei é essa. A lei é essa. Entendeu? Então, assim, a gente no Brasil fica vivendo essas maluquices. Então a pessoa acha normal, a imprensa bate palma para você falar uma asneira, como eu acho que vários falaram que tinham que pagar por isso, tinham que pagar uma indenização pesada e ter o seu post retirado. Você não pode pegar um jornalista e tirar o cara do ar da rede eternamente. O cara vive de quê? A profissão dele é aquela. Exatamente. Aí ele cometeu um deslize, fez um post em que ele ofendeu alguém, cometeu um crime, que ele pague pelo aquele crime, aquele post seja suspendido. Agora, o jeito de ser banido, eu sinceramente eu não tenho notícia disso nem no regime militar, que a esquerda usa tanto para dizer como um período anos de chumbo, anos da censura. Eu não lembro de ter acontecido. Os maiores festivais de música foram durante o regime militar, né? As maiores liberdades aqui na nossa orla, por exemplo, com gabeira, de sunguinha de crochê, ali no Arpoador, o pessoal tendo aí uma liberdade, né? Muito parecido, talvez até maior do que se tem hoje, né? Então, mas eu queria voltar num ponto aqui, Rodrigo, que essa votação em relação ao Chiquinho Brazão, ela foi muito emblemática, né? E aí você tocou num ponto muito assertivo, que muitas das vezes é o personagem e quem esse personagem representa naquele momento político, que é o julgamento. A gente teve o julgamento da Flor de Lis, que se você pegar o mapa de votação, quando os deputados que cassaram e não cassaram a Flor de Lis, até com muito mais evidências de que o crime realmente aconteceu do que o próprio Chiquinho Brazão, era explícito, você teve deputados votando contra a cassação da Flor de Lis e que quarta-feira votou a favor da manutenção do Chiquinho Brazão. E aí aqui no Rio de Janeiro, também fazendo uma ligação com o prefeito Eduardo Paes, você teve a bancada do PSD toda votando a favor da manutenção da prisão do Chiquinho, para ele continuar preso, e que eram secretários e amigos do Chiquinho Brazão, que fazia parte da Prefeitura do Rio. Então, você vê claramente que era um momento, por exemplo, muito emblemático para que a narrativa em relação a Eduardo Paes, ele passasse a ser contra o seu próprio secretário que ele convidou. E o Ramagem, quando vota favoravelmente pela interrupção da prisão do Chiquinho Brazão, então você vê como a narrativa ela muda o tempo todo na política. Então eu quero ser um deputado e eu espero que os demais deputados, se eu fosse votar, por exemplo, em relação a um deputado de esquerda, do PSOL, por exemplo, que eu tenha a mesma coerência que eu tive, independentemente se ele estiver do meu lado ou não estiver do meu lado. O Chiquinho nem estava do nosso lado. O Chiquinho estava aqui no Rio. Mas eu queria fazer um contraponto sobre isso que você está falando. Eu acabei de falar aqui que eu defendo sempre a lei, por pior que ela seja. Eu defendo sempre. Eu não consigo compreender como pessoas que foram vítimas da Lava Jato, se dizem vítimas, pessoas que dizem que sofreram, digamos assim, verdadeiras perseguições por conta da Lava Jato, podem ser a favor de medidas que são tomadas pelo Supremo hoje a arrepio da lei, a arrepio da Constituição. Eu não consigo compreender, porque você não pode ser a favor num momento e contra outro, ou você é a favor de respeitar o devido processo legal ou não. Agora, eu queria fazer um contraponto com você. Nós estamos no ano eleitoral. Por exemplo, você falou do Ramagem. O Ramagem é pré-candidato a prefeito pelo PL. Então ele vai lá, delegado da Polícia Federal. Em tese, ele dá um voto contrário, né, a uma decisão judicial que é baseada num relatório da Polícia Federal. Você não acha que isso, para explicar para o eleitor, é complicado? Várias votações do Partido Novo, por exemplo, no mandato do presidente Bolsonaro, eram coerentes. E eles votavam junto com o PSOL. Por isso que eram 8 deputados e voltaram só 3. Mas quem está vivendo ali a política, acompanhando a justificativa de cada partido, entende o Partido Novo, pelo seu rigor em fazer com que o Brasil tenha uma mudança mais rápida, e o PSOL por sua oposição ao governo Bolsonaro. E essas votações eram iguais. Então, a partir do momento que você tem que explicar, aí eu concordo com você, tem um peso político muito grande.
Mas eu, por estar vivendo e entendendo, eu passo a admirar o Ramagem. Porque mesmo ele se expondo ao risco de ter que explicar a sua votação, como eu tive, Rodrigo. Sim. Assim que eu votei, o meu telefone não parou de pessoas que votaram em mim, que são Bolsonaro, umas mais bolsonaristas, outras menos, ou outras de direita, sem ser Bolsonaro, que votam também em mim, e que eu tive que explicar o meu voto. Eu diria que 80% eu consegui explicar. 20% não, porque ele já tem um pré-julgamento da família Brazão, como o Eduardo também tinha. É impossível você governar o Rio de Janeiro há 12 anos e você não conhecer o que está acontecendo no município do Rio. Inclusive, tem entrevistas do Eduardo elogiando a polícia mineira, que é como a gente chamava ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a milícia no Rio de Janeiro. Mas isso é... Mas só que eu admiro o Ramagem, Rodrigo, porque ele foi verdadeiro. Ele foi verdadeiro. E esse é o nosso desafio. Como é que eu vou votar diferente em relação a uma coisa tão sensível a uma pessoa, a um colega parlamentar? Como é que eu vou contra as regras? Como é que eu vou ser um jogador de futebol, um nadador, que já tem regras pré-definidas durante a competição, e eu vou quebrar essas regras, favorecendo a minha vitória ou favorecendo a vitória de um atleta da minha equipe? Isso está errado. Então, se você acreditar que o caminho é mais importante que a vitória a qualquer custo não tem o mesmo valor do que você seguir um caminho correto de pensamento, de discernimento. Então, eu tenho a plena consciência ali na Câmara dos Deputados que mesmo eu tratando bem uma série de pessoas, se num determinado momento a minha cabeça estiver em jogo, eu tenho certeza que muitos dos deputados que estão ali irão me julgar fora das regras para tirar mais um peão do jogo. E isso eu não consigo fazer, e o Ramagem não consigo fazer. E isso eu admiro, entendeu, Rodrigo? Eu estou falando de coisas distintas. Né? Eu estou falando o seguinte, nós temos a questão de ordem absolutamente legal, Sim. nós começamos aqui conversando sobre isso, e tem uma questão de opinião pública. Sim. Né? As pessoas, como você disse, foi um crime muito bárbaro, e em que pese eu também tive cuidado de ler todo o relatório, um assunto que para você falar, acho que você precisa estar muito bem instruído para falar desse assunto. Eu tive o cuidado de ler todo o relatório da Polícia Federal, achei o relatório fraco, na minha opinião. Não só você, mas muitas assim, pessoas. Poucas também. provas, muito baseado na delação e muito exercício de achismo, exercício de conjuntura política do Rio de Janeiro, sabe? Coisas que... Rodrigo, ontem, eu assistindo a Globo News, eu fui dormir 1h da manhã ontem, né? Que eu tive a solenidade na Câmara, cheguei em casa e fiquei assistindo a Globo News, que eu gosto de assistir, ao contrário de muitos deputados falar, eu não assisto a Globo. Falei, cara, eu tenho que assistir a Globo. Porque mais de 50% da população brasileira está assistindo aquilo. Então, até para você vencer o seu adversário... Para você ter a sua margem de crítica, você precisa saber o que estão falando. Eles fizeram um mapeamento... Em que pese, eu vou te dizer, a Globo News, às vezes, é duro de assistir, cara. Porque é um negócio... Chega a ser... Eu não sei se eles estão vivendo em outro planeta. Eles montaram o estúdio da Globo News na Lua. Eu não sei o que acontece, porque são opiniões assim, tão loucas, tão assim fora da realidade das pessoas. E a derrota do Bolsonaro, a derrota para os eleitores do Bolsonaro foi muito mais sentido e seria muito mais sentido do que a derrota do presidente Lula. O voto de opinião no Bolsonaro foi muito mais forte no Brasil. Sim. E o voto teleguiado do PT, em função da mídia, de falar que o Bolsonaro é mal todo dia durante 4 anos, foi muito forte. Mas ontem, assistindo a Globo News, Rodrigo, eles chegaram a fazer... a traçar uma comparação, um parâmetro dos votos no Rio de Janeiro, que foram 18 votos a favor da prisão do Chiquinho e 18 contra, dá 36, 18 com 18, e os outros 10 ou foram abstenção ou não votaram. Então quer dizer que a maioria dos deputados federais, porque quem não votou era contra a prisão do Chiquinho. Sim, isso claro, é fato. Porque você quem estava lá... explicando aqui para quem está nos assistindo, você precisa de ter
a metade mais um, Por ou seja, exemplo, 257 votos para poder 257. soltar. Eles tiveram Para 277. manter a prisão, no caso. Só né? que o espelho do Rio de Janeiro é muito importante porque o problema aconteceu aqui. Sim. Tá? E é onde, teoricamente, a família Brazão é conhecida. E os deputados federais foram os que mais estavam prestando atenção no advogado. Isso eu vi, eu estava ali no plenário. Então, quando você tem o Marcelo Crivella, por exemplo, que eu adoro o Marcelo, fala muito bem comigo, me trata muito bem. Ele votou na CCJ e não votou no plenário. E o voto dele na CCJ foi a favor da interrupção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Então, as pessoas que não votaram estavam com o Chiquinho. A Globo News chegou a mencionar e fazer uma comparação de que área cada deputado federal representava e estipulando uma ligação com o Chiquinho. Eu, por exemplo, professor de educação física, porque segunda-feira de manhã está em Copacabana, sábado, não tenho nada a ver com milícia, nunca convivi com Chiquinho, ao contrário do Eduardo Paes, eu nunca enalteci o nome Família Brazão, nunca. A Globo News tem a irresponsabilidade de ligar os nossos nomes a uma possível ligação com a milícia do Rio. Isso é de uma irresponsabilidade, Rodrigo. Cara, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou mais político há muito tempo, eu não faço parte de nenhum partido político. Obviamente, eu respiro, eu assisto, eu analiso a questão política como um todo. O problema é que a gente não pode cair na mesma armadilha que a imprensa cai. Por exemplo, você pode considerar, em um determinado momento, um erro o atual prefeito Eduardo Paes ele fazer digamos assim, estar ao lado de um político como Brazão. Mas a partir daí, fazer uma analogia, porque por ele estar ao lado, ele ter alguma coisa a ver com algum tipo de mal feito que a família Brazão tenha feito no passado ou no presente, Rodrigo, a gente não pode cair nessa mesma, Rodrigo, armadilha, porque a imprensa faz isso o tempo inteiro com os políticos. Né? Mas o que uma coisa que eu reclamo muito com os meus amigos jornalistas, eu tenho vários, é exatamente essa coisa que virou no Brasil digamos assim, de ser uma tônica da imprensa de buscar a todo momento assassinar a reputação dos políticos. Sim. Então você pega um relatório vazado pelo Ministério Público, que você não tem acesso, você como investigado, ele pinça um trecho, citando você como o maior criminoso do mundo, aquilo vai parar na imprensa, nos telejornais, nos jornais, aquilo ali acaba circulando pela internet, e você não tem capacidade de se defender porque você não teve acesso. Aquele relatório é confidencial, mas foi vazado para a imprensa. E você assassina a reputação do sujeito. Você é inocentado daqui a 1, 2, 3 anos, quem é que vai saber disso? Ninguém. Então, assim, é muito duro essa vida do político hoje por conta disso. Né? As pessoas e você não tem o mesmo poder de reação, por exemplo. Quando você não é investigado, quando você não tem associação, amizade, ligação com o deputado, e você expõe a sua justificativa, que eu adoro justificar o meu voto, eu sou pago para votar. Se eu não tiver a paciência de explicar para o meu eleitor, e até mesmo para quem me questiona sobre o meu voto, mas o duro é isso, você tem uma Globo News, e que faz um estudo na cabecinha deles, de imaginar o porquê que cada deputado votou. Ele mora na Barra da Tijuca, ele mora próximo de Jacarepaguá, não, então ele tem... Então é o fim da picada, Rodrigo. Então a gente lamenta, sei que ser prefeito do Rio de Janeiro com 7 milhões de habitantes é muito difícil. Você tem o território... Você governa uma cidade... É difícil, eu sei. Você governa uma cidade... que vamos ser realistas aqui, 2/3 da cidade não é você que manda. Isso aí, 70%. 2/3 da cidade aí, estão sob domínio territorial ou da milícia ou do tráfico. Muito difícil. Essa é a realidade do Rio de Janeiro e já há algum tempo. Né? A gente vem num crescente. A gente vem a cada eleição para governador, você vê que desde 82 a tônica das discussões para a eleição para o governo do Estado é segurança pública. E você vem num crescente do problema.
Né? Rodrigo, eu tô tentando aqui ser muito delicado com você por respeitá-lo, né? Sei que você tem uma proximidade, admiração até pelo prefeito Eduardo Paes, mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito difícil. A gente pega essa discussão da Avenida Brasil, de BRT, a Avenida Brasil construída em 1946, o túnel Rebouças em 67, a ponte Rio-Niterói em 74, Sim. o metrô em 79. Então, é uma cidade que não tem grandes investimentos em infraestrutura como deveria ter tido há mais de 50 anos. A população da década de 50 era 1,5 milhão de habitantes, hoje a gente tem 7 milhões. 6 milhões. Avenida Brasil, Avenida Brasil, pô. A gente tem uma ponte Niterói que demorou 3 anos para ser construída e o BRT mais de 12 anos. Então a gente tem uma ineficiência que não acompanhou a demanda da sociedade. A Avenida Brasil a gente sabe que não tem jeito. Não tem jeito, não é botando... Ali você só tem uma solução, é o metrô é o metrô suspenso, né? Como tem em Miami, como tem em grandes metrópoles. Ali não tem solução. Então as áreas vulneráveis cresceram demais, você falou do crime organizado, mas você tem a responsabilidade da prefeitura também, Rodrigo. Sim, sem dúvida. A prefeitura, quando te cobra IPTU, poxa, que é um imposto territorial, e ela não chama para si a responsabilidade por cuidar do seu território, eu não posso passar pela linha amarela e ter uma casa de 5 andares do lado da linha amarela, como tem muitas hoje em dia. Então, quando o próprio município ele se exime de culpa em cuidar do seu próprio território, isso já vem de muitos anos, Rodrigo. Você já tem, assim, o Eduardo Paes tem pontos positivos que eu enxergo dele, é claro que tem. Claro que tem. Só que é o mesmo grupo há 28 anos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas deixa eu te dar um testemunho importante aqui. Eu fui secretário de Ordem Pública em 2009. Sim. Eu criei a Secretaria de Ordem Pública à época. Primeiro secretário, na secretaria, inclusive, ainda que não existia no organograma da prefeitura, era uma secretaria especial. A dificuldade de você impor ordem na cidade, ela é muito grande. Eu, graças a Deus, eu acho que eu fui bem sucedido na minha missão na época, tanto é que eu fui reeleito deputado federal com uma boa votação e muito bem avaliado o programa na época de ordenamento da cidade. Foi reportado em várias mídias internacionais na época, como Le Monde, El País, New York Times e tantos outros veículos. Mas você tem uma cultura da desordem no Rio de Janeiro. O carioca tem uma cultura da desordem. O carioca é leniente com a desordem de uma forma que é difícil você enfrentar isso. Isso contamina as autoridades. Você veja que, vamos aqui para a questão mais da segurança pública, mas que estão muito interligadas, ordem pública e segurança pública, né? Talvez pudesse ser só um programa a gente debatendo isso aqui, mas ontem saiu um estudo do CNJ, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no meio da pandemia proibiu as forças policiais de agirem, né, em áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia. Proibiu, eu estou sendo forte, não estou sendo correto, mas criou uma série de barreiras para a ação das forças de segurança pública. Você teve um crescimento das áreas ocupadas, principalmente pelo Comando Vermelho, de 17%. Não é pouca coisa, Luiz Lima. É uma 17% do território ser controlado por grupos criminosos. É um dado estarrecedor. Então, você fazer qualquer política pública nesse ambiente é muito difícil. É muito difícil. Eu estou aqui até, de certa forma, tenho muitas críticas à questão da segurança pública hoje, mas eu estou até, nesse ponto, livrando a cara do governador, porque realmente não pode ser só uma coincidência, né? O Supremo toma uma decisão dessa e 4 anos depois você tem um aumento, uma expansão de 17% nas áreas que são dominadas pelo crime organizado. É uma coisa muito difícil. Você tem promotores que se metem. Por exemplo, o prefeito Eduardo Paes tomou uma medida que, na minha opinião, é extremamente importante, que é acabar com aquela bagunça ali na Uruguaiana. Eu passei há uns 3, 4 meses ali, eu vou pouco ao centro da cidade. Pô, aquilo ali, um negócio parecia que estava em Bangladesh. Um troço horroroso. Sim. Aí você vai acabar com aquela desordem ali, regulamentou, alguns podem, o resto não pode, aí você tem o cara cadastrado, você sabe o que o cara está vendendo, não passa a ser um lugar de receptação arrobalto
de telefone no centro da cidade, todo mundo sabe que é ali na Uruguaiana. Sim. Aí vem o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública fazer uma recomendação para a prefeitura não tirar ninguém dali. Sim. Meu Deus do céu, esses caras vivem em que planeta? Estão baseados em quê para fazer uma recomendação dessa? Se ocupar o solo urbano de qualquer jeito é a forma de você solucionar os problemas sociais do Rio? É difícil, Luiz. Fazer política de ordenamento no Rio de Janeiro é muito difícil. É muito difícil porque é tudo contra, sabe como é que é? A princípio, esses órgãos ditos de controle, eles acabam, a princípio, sempre criando um embaraço para o gestor do momento tomar as atitudes que tem que tomar. Rodrigo, eu vou ser muito sincero com você. Durante a campanha de 2020, eu vivenciei muito a cidade do Rio de Janeiro, de Paquetá a Sepetiba. Muito, né? E teve uma vez que... Você é um cara estudioso, preparado, enfim. Não, e nascemos no Rio de Janeiro, né, Rodrigo? Sim. Eu tô com 46, você tá com 53. Eu morei em Campo Grande, no Grajaú, em Laranjeiras e aqui na Barra da Tijuca, né? Em vários pontos da cidade. E teve um dia que eu saí do treino. Eu já estava candidato, mas eu ia dar treino segunda de manhã para os meus atletas e sábado, que era uma maneira também de eu relaxar. Sim. Né? E um menino me parou ali na Nossa Senhora de Copacabana. Como me para de vez em quando, eu paro o meu carro ali na Rainha Elizabeth, né? No iniciozinho do posto 6 de Copacabana, para tomar café na saída do treino e seguir o meu dia. Né? Isso tem sido aí há 7 anos, né? Como secretário nacional de esporte, depois 6 anos como deputado. E o menino me parou e falou assim: ô tio, paga um café para mim? Aí eu convidei ele para tomar café comigo. E quando eu era candidato a prefeito, você tem o seu olhar para a cidade é diferente de você sendo morador, porque você já passa a imaginar que você é responsável diretamente por aquilo. Quando eu entrei no carro, me deu uma crise de choro, porque eu já me imaginava responsável pelaquela criança diretamente, sendo o gestor público. E um amigo meu, um major do Exército, me liga e fala assim: Luiz, você confirmou mesmo? Você vem mesmo candidato? Ele foi e falou assim para mim: poxa, Luiz, se você vencer vai ser bom para o Rio, mas pode ser muito ruim para você e para sua família. Então eu tenho certeza que o prefeito do Rio de Janeiro, ele tem que chegar em casa à noite e tem que estar indignado. Ele tem que ter umas crises de choro, de repente, porque não dá para tolerar o que está acontecendo no Rio. E eu concordo com você, Rodrigo, não é só a responsabilidade do prefeito, do governador, foi uma negligência de vários poderes. A gente não pode chegar na Avenida Brasil hoje, e aí até foge também um pouco do que o prefeito é de sua responsabilidade, mas cabe a ele indignação e gritar socorro. O número de barricadas que a gente tem na Avenida Brasil hoje, por exemplo, se você for no Complexo de Israel agora, você não consegue adentrar 30 metros da Avenida Brasil para dentro. Eu posso ir com você lá agora. Não pertence a uma área que pertence à cidade. Não pertence mais ao Estado brasileiro. É um Estado autônomo. É uma área autônoma. Eu diria que é um Estado semi-independente, né? Ou quase dependente. O maior símbolo da Avenida Brasil, e eu tenho amigos militares que eu adoro, tanto da Marinha, Aeronáutica e Exército, você pega o Cefam. O Cefam está ali há muito tempo. Se você for no Cefam, você vê foto da década de 50 e 40, quando não tinha o Complexo da Maré do tamanho que é. Tinham poucas casas. Você tem a comunidade Kelson, que faz divisa ali com o muro do Cefam. É uma unidade da Marinha. Você pode passar pela linha vermelha. Se você filmar e der um zoom, você vai ver. Do lado do muro do Cefam tem gente vendendo droga. Na margem da comunidade de Kelson, é público e notório que tem entrada e saída de droga ali pela Baía de Guanabara. Então você não tem a própria Força Armada brasileira combatendo o crime organizado. Sempre lavaram as mãos. Então o Rio de Janeiro, Rodrigo... O Rio de Janeiro é único nesse troço. Quando eu falo que você é leniente com o crime, que o carioca é leniente com a desordem, o carnaval é a essência do que eu estou querendo dizer. Sim. Você vai, sem dar nomes, porque eu não quero ser aqui, eu não quero ficar fulanizando, eu estou só querendo demonstrar a você como esse espírito do carioca levou o Rio a esse estado que a gente vive hoje. Você pega no carnaval carioca um camarote de um bicheiro, que é um criminoso, confesso, você vai lá, tem... artista da Globo, jornalista, promotor,
desembargador, tudo no camarote do bicheiro. Eu não vou Pessoas dizer nem quem eu convivem. vi durante o carnaval, eu estava lá com a Milene e com a Luísa. Na avenida, a gente tinha a alta cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Pô. Sim. Então, se você vê o documentário Vale o Escrito, esse documentário é fabuloso. Por exemplo, você tem a Rede Globo, né? Indo na casa daquele rapaz novo que está sendo procurado, que mora aqui no Novo Leblon, Melo, né? Aquele Belo, É o Belo, né? A Rede Globo faz a entrevista dentro da casa dele e a polícia não consegue encontrar ele. Então, e isso já... sensacional. Isso é autoexplicativo. É puro suco do Rio de Janeiro. Pô, isso é autoexplicativo. E eu não acredito numa recuperação solitária do Rio de Janeiro, Rodrigo. Com prefeito nenhum. Se o governo federal não entender que o Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, a cidade mais conhecida do mundo, precisa de ajuda do governo federal, onde o Estado tem um efetivo menor de combate ao crime do que o próprio crime organizado, a gente está falando de 300 mil homens da Polícia Militar. O crime organizado no Estado, seja milícia ou Comando Vermelho, ou outro grupo terrorista, que são grupos terroristas, tem um efetivo maior. Então, o Rio de Janeiro sozinho não vai se levantar. Você vê, são coisas que você não pode... ou você é duro, ou a gente vai ficar enxugando gelo. Por exemplo, um cara ter uma arma para se defender, em que pese eu não tenha, mas eu admito que o cara tenha direito de ter uma arma para se defender. Então, o cara tem uma pistola, um revólver para se defender. Quem está segurando um fuzil, fuzil não é uma arma de defesa, é uma arma de ataque. Então, o cara que está segurando um fuzil, ele está, na minha opinião, apto a ser alvejado pelas forças policiais, porque esse cara ele não está com fuzil para se defender de nada, ele vai atacar alguém. Então, antes que ele ataque alguém, ele tem que ser atacado. Se você não cria, se você cria essa mentalidade na sociedade, isso fica claro, eu duvido que tivesse tanto bandido andando de fuzil por aí. Mas é claro, Rodrigo, eu costumo falar isso na Câmara dos Deputados. A esquerda brasileira, quando ela cria um elo de ligação com Biden, por exemplo, o Biden não é de esquerda. O Biden é uma direita moderada. Nos Estados Unidos não existe esquerda. Qual lugar dos Estados Unidos? Até agora existe, né? A Kamala Harris, que é vice dele, é uma pessoa mais de esquerda, realmente. Mas você não vai tolerar em Los Angeles, ou em Miami, ou em São Francisco, ou em Chicago, ou em Boston, Nova York, uma barricada. Sim. Você não vai tolerar uma pessoa com um fuzil caminhando na rua. Sim, não existe isso. Então, esse pensamento de tolerância ao crime organizado no Rio de Janeiro, isso já sobrepõe qualquer estágio de loucura. Isso nem na China ou na Rússia você vai ter uma barricada. Os estados mais liberais com o uso de arma, você pega a Flórida, você pode andar com uma pistola na cintura. Pode. Mas se você no meio da rua der um tiro pra cima, você fica 10 anos preso. Sim. Porque não é que você matou alguém, não. Você deu um tiro pra cima. Você fica 10 anos preso. Um estado tolerante com o uso de armas. Ou seja, as leis... Qual é o princípio? O princípio é o seguinte. Você tem direitos, mas você tem deveres fortes com a sociedade como um todo. O princípio do americano é esse. Você tem vários direitos, mas os seus deveres são muito fortes também. Aproveite bem com responsabilidade dos seus direitos, que se você ultrapassá-los, a pena é dura. Aqui no Brasil você só tem direito. Você não tem obrigação nenhuma. É todo mundo querendo direito sem obrigação nenhuma. Então essa mentalidade, eu falo com muita tranquilidade, que eu não sou candidato a nada, então posso falar que a população se acostumou a muito direito e pouco dever. Sim. Você não tem direito com seu... Você tem que ter obrigações com o seu país, com o seu estado, com o seu município, das menores, que é jogar papel no chão, até maiores. Então, assim, as pessoas não têm, é uma coisa muito complicada. E esse coitadismo, eu chamo de coitadismo, essa coisa de você, porque o sujeito... Você tem problemas sociais graves na cidade, e tem mesmo, o cara pode fazer tudo que ele quiser. Então ele pode construir onde ele quiser, ele pode vender onde ele quiser, ele pode até, de certa forma, se tolerar um furto, um pequeno roubo, né? Roubar para uma cervejinha, para comprar uma cervejinha não tem problema. Por aí vai. Então essa mentalidade, ela tem eco na sociedade brasileira e principalmente do Rio de Janeiro. Esse acho que é o maior problema nosso, é a mudança de mentalidade. Enquanto nós tivermos uma mudança de mentalidade,
é muito difícil a gente resolver o problema do Brasil e, em especial, do Rio de Janeiro. Então, Luiz, eu acho que se a gente não tiver uma mudança de mentalidade, vai ser muito difícil resolver o problema do Brasil e do Rio de Janeiro, porque há essa percepção, as pessoas têm a percepção de que tem direito a tudo e não tem obrigação nenhuma, nem com sua nação, nem com seu estado, nem com seu município, que vai desde as coisas mais primordiais, como você não jogar um papel no chão, né? não infringir uma regra básica de postura municipal, até coisas maiores. E eu acho que esse assim, essa mudança de cultura, talvez eu acho que seja a coisa mais importante para a gente poder aí mudar as leis. Sim. Aí nós vamos avançando casinhas para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar. Porque se não for isso, não tem governador, não tem prefeito, vai melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, mas dar aquela virada de chave realmente como a gente espera. Sim. É muito difícil. Rodrigo, mas é muito difícil a gente ter uma percepção de indivíduos em relação à lei e à ordem, se a realidade dessas pessoas é diferente. E aí eu sempre lembro no problema de vulnerabilidade social do Rio de Janeiro e no problema habitacional. Então, das 1.650 escolas municipais de ensino básico do município do Rio de Janeiro, 50% das crianças não têm mais pai e mãe em casa. Então, se a gente for em qualquer comunidade, primeiro você vai ter um problema habitacional sério. Muitas casas que eu entrei, ali à margem da Avenida Brasil, andando um pouquinho adentro, você tem casas que o chão é terra, que a água da pia passa no meio da sala correndo. E essa criança não tem mais o pai em casa. Ou é criado pela avó, ou por um tio. Então, o problema social é tão sério que é muito difícil você executar lei e ordem em relação a um jovem de 16 anos que está destruído psicologicamente. E a maldade já foi instalada nele. Então, a gente tem... É muito trabalhoso o Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, o Rio de Janeiro sozinho, para se levantar, para combater o crime organizado, é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Olha, quer ver? A gente está falando dessa questão da percepção da mudança de cultura. O Congresso aprovou, e eu sei que você votou favorável, ao fim das saidinhas de presos. Alguns contestam tecnicamente isso, alegando que é importante o cara se ressocializar, coisa e tal, mas o fato é que a mensagem que você passa sempre para o cidadão é que para o criminoso são todos os direitos e para o cidadão de bem, que sofre no dia a dia dos grandes centros urbanos, e aí eu vou falar porque é uma lei que atinge todo o país, para esse não tem direito a nada, né? Quer dizer, tem direito a ser assaltado no meio da rua. Ontem, o presidente Lula sancionou, mas vetou um artigo que trata da possibilidade do cara sair para ter encontro com os seus familiares em algumas datas festivas, me parece. Qual a sua avaliação sobre isso? Poxa, Rodrigo, um governo que deixa criminosos, né, de instituições do crime fugirem de prisões de segurança máxima. Hoje a gente tem a universidade do crime. Você não impede telefone dentro do presídio, você incentiva uma universidade do crime nesses locais. O preso ele fica ali, ele fica cada vez mais capacitado a cometer crimes. Então era ali que tinha que combater. Você tinha que fazer dos presídios realmente uma oportunidade para que esse preso se arrependa do crime e que possa ser um cidadão útil para a sociedade. Você permite saidinha. Quando você tem um deputado que vai à tribuna e fala que somente 5% dos presos cometem crime, a gente está falando aí, se eu não me engano, 300 mil presos são liberados por saidinha no Brasil. 5% são 15 mil. Cara, 15 mil pessoas cometendo assassinato, roubo, estupro, violência. Brincadeira. Ah, não, são só 5%. Cara, são 15 mil criminosos que vão no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, cometer crime. Você tem indivíduos que mataram os seus pais que são liberados no Dia dos Pais. Você tem criminosos que mataram os seus filhos e são liberados no Dia das Crianças. Então, isso machuca muito a sociedade. Teve aquela Susana von Richthofen, né, que matou os pais, que foi liberada no Dia das Mães. No Dia das Mães. Negócio então, assim, é a piada pronta. Quando você fala de narrativa, a mesma dificuldade que quando a gente votou para liberar o deputado Chiquinho Brazão, o governo tem muito mais dificuldade de explicar para a sociedade
Ontem eu estava assistindo um debate na CNN. Aquele advogado do impeachment da Dilma, esqueço o nome dele, que está sempre defendendo o governo e ele hoje parece que é contratado da CNN para defender o governo e um outro ali. Para criticar. Eu Isso, sei para que criticar. Você falou, foi até ministro. Ele foi ministro da Justiça. Sim. Aliás, é um belíssimo advogado. Não, ele consegue defender como ninguém. O José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso, isso mesmo. Então, quando ele defende o direito do bandido, e você tem 15 mil famílias no Brasil que foram vítimas desses 5%, isso é um tiro no pé do governo, do atual governo, que é um dos motivos que vai fazer com que o PT perca a eleição em 2026, não só pelo fato da crise econômica, mas é do problema de segurança. Não foi à toa que o presidente Bolsonaro ganha a eleição aqui no município do Rio de Janeiro em 2022. Então, quando a gente estava falando aqui nos bastidores, né, que o Eduardo Paes é um candidato forte, é fortíssimo, não tem nenhuma. Habilidoso, se comunica bem, entra em sintonia ali com o Carioca, mas a pauta de segurança pública pode levar não só à derrota de vários prefeitos em 2024, como também vai colaborar, porque a derrota em 26 para mim é muito clara. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que sem querer constrangimento, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo vai fazer na eleição. Claro, claro. Eu acho que a pauta, eu tenho visto, tenho feito pesquisas, tenho assistido algumas pesquisas e óbvio que o tema da segurança pública vai ser um tema muito... talvez seja o tema que vai ter mais relevância nas eleições municipais agora de 2024. Mas, fundamentalmente, óbvio que o município tem uma responsabilidade grande, mas, fundamentalmente, a questão da segurança pública, ela é um tema de, digamos assim, de responsabilidade do Estado. Sim, sim. E aí você vai ter o candidato, digamos, o principal candidato de oposição ao atual prefeito, o Ramagem, vai ter que carregar o peso do governador Cláudio Castro, que é do PL, que é o responsável por segurança pública. Né? Então não tem jeito, você não tem como fugir disso. Acabei de dar uma declaração aqui eximindo o governador de responsabilidade. Pô. A polícia já tem dificuldade de entrar nessas áreas. Aí vem um ministro lá do Supremo, que nem carioca acho que deve ter vindo aqui a passeio 2, 3 vezes. A partir de agora, a polícia para entrar nessas áreas tem que explicar por quê, tem que fazer não sei o que lá, tem que dar cambalhota, tem que dar pirueta. Aí fica, o trabalho que já era difícil fica quase impossível. Mas o fato como é que você vai ter um candidato que vai falar em segurança pública e o carioca hoje está com medo? Eu estou com medo. Todo dia que a minha mulher sai para levar minhas filhas na escola, quando eu não vou, vai ela, eu estou com medo. Eu fico com medo. Como é que você explica para esse carioca que você vai ter um prefeito que diz que vai ajudar a segurança pública quando a responsabilidade maior da segurança pública é justamente do governador do seu partido? Eu diria, Rodrigo, que o governo quer agir, né? O governo faz o gol e o Supremo Tribunal Federal marca impedimento. Então, se você vê governadores que têm atitudes mais ríspidas, mais rígidas em combate ao crime organizado, como o Tarcísio agora, o Tarcísio está sendo apurrinhado a todo momento. Não tem o menor dúvida. Embora a população esteja enxergando as suas boas ações. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe o que aconteceu durante a pandemia. O crime organizado, a Rocinha, por exemplo, virou um hostel para todo criminoso do Brasil inteiro. Então a gente tem várias comunidades hoje no Rio de Janeiro hospedando criminosos, principalmente durante a pandemia, quando o próprio STF proibia as incursões, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Então fica muito difícil para o governador, muito difícil, ele ter uma ação como tivemos durante o primeiro mandato do governador Cláudio Castro, até mesmo o Witzel, né, que tinha atitudes aí que em determinados momentos... Era meio folclórico, eram muito midiáticos. Pousar o helicóptero, isso, na Ponte Rio-Niterói, vibrar. Mas qualquer governador hoje, e aí que está a diferença dos Estados Unidos, e que faz com que a gente tenha uma ideia de comparação entre os estados. A gente tem o Texas, que é mais rígido, que tem pena de morte. Aqui no Brasil, você tem 27 estados com características diferentes e a gente perde. O natural seria cada estado ter autonomia
para agir de acordo com as suas próprias leis estaduais e que a gente pudesse traçar uma comparação. A gente tem o Caiado em Goiás com índice de aprovação de mais de 80%, isso é incrível. A gente tem, por exemplo, o Tarcísio com 62% de aprovação no estado de São Paulo, que não é fácil governar e que são justamente 2 governadores que são muito rígidos ali. E no Rio de Janeiro é mais difícil. Então, é claro que eu entendo o seu ponto de vista, você tem uma responsabilidade do governador do estado, mas eu vejo hoje um jogo... Por exemplo, você tem ministros indicados pelo presidente Lula, né? Que eu acho isso um outro erro. Então, por exemplo, quando você indica o Flávio Dino para ser ministro do Supremo, é como se fosse você pôr o Eurico Miranda para apitar um jogo do Vasco. Então, é claro que vai dar errado. A avaliação deles é errada, de pessoas que não conhecem o Rio de Janeiro, que não estão vivendo o Rio de Janeiro e não vê o caos que a gente está vivendo. Então, é difícil você avaliar o governador do Rio quando ele não tem o pleno poder decisório sobre as suas ações como ele gostaria. Mas aí eu te pergunto, se é difícil você avaliar o governador por conta de todas essas medidas que você está relatando aí, que são verídicas, sim, é mais difícil ainda você avaliar um prefeito que não tem a polícia na mão para poder, enfim, tomar atitudes que efetivamente possam resguardar a segurança da população. Né? Assim, só o fato. Eu acho, Luiz, assim, você tocou no Cláudio, e o Cláudio é uma pessoa adorável, um cara que eu gosto pessoalmente muito, assim, acho que ele foi muito, até surpreendeu a muitos, porque ele quando assumiu o governo logo depois do impeachment, ele era um vereador de primeiro mandato quando virou vice-governador. Acho que ele foi muito habilidoso na condução daquele processo todo, mas ele conseguiu um feito muito importante, que foi se eleger no primeiro turno com uma votação muito expressiva. Ele foi muito 58% habilidoso. 58% dos votos. Principalmente no interior do estado. Sim. Muito habilidoso. E teve uma votação assim, muito expressiva, sim, o que deu a ele o que ele não tinha antes, que era digamos assim, uma musculatura política. E ele poderia estar hoje ostentando, como está o Caiado, o próprio Tarcísio, uma popularidade alta, porque ele teria ali uma força política para ter montado um governo com pessoas mais afinadas com ele, ter uma coisa. E o que eu vi nesse primeiro ano do governo dele foi justamente ele se apequenando. Ele foi se apequenando, ele foi se encolhendo, né? Ele foi tirando o protagonismo dele próprio. Rodrigo, são duas visão que você tem sobre isso. A visão, primeiro, que eu tenho, uma pessoa que é extremamente habilidosa politicamente, na política interna, né? Talvez não seja midiático como o Caiado e como o Tarcísio, que são pessoas que naturalmente são pessoas midiáticas, né? Então eu vejo muito falha a comunicação do governador Cláudio Castro. Ele não é uma pessoa tão midiática como o Caiado e como o Tarcísio, até o Zema, né, falando daquele jeitinho a comunicação dele. A comunicação do Cláudio é tocada pelo chefe de gabinete dele, o Rodrigo Abel, que na minha opinião é um desastre. Eu acho que eu não sei, quer dizer, você já... Não, isso superficialmente que você me perguntou é uma coisa que eu noto. Eu não parei exatamente mas eu vi uma pessoa muito habilidosa, porque as pessoas quando enxergam um político, quando votam, às vezes você tem um político de 1,5 milhão de votos na Câmara dos Deputados em Brasília, que é um fracasso internamente, não se comunica com nenhum deputado, sim, não consegue aprovar um projeto de lei, tem muita rejeição e pouco colabora tanto para a situação como a oposição, se ele fizer parte. Então, no próprio primeiro mandato do governo Bolsonaro, nós tivemos deputados federais com muitos votos, só que não comparecem, não participam, então não vivem aquele ambiente de Câmara. O Cláudio Castro, no interior do estado do Rio de Janeiro, que são 92 municípios, ele foi muito habilidoso com os prefeitos. Na distribuição, na política pública de diversas áreas, ele foi rápido. Por isso que ele teve uma votação e derrotando o Freixo, né? Então, também outro candidato muito desgastado, com pautas, sim, que interferem no crescimento de uma adversário perfeito, né? Perfeito, assim. E eu encontrava com o Freixo na Câmara, eu até estava com a Milene ali, né? E eu falei, Freixo, você não ganha, porra. Você não ganha. Eu até brinquei com ele, assim, de forma carinhosa, né? Que o Cláudio Castro às vezes gagueja um pouquinho, né? E o vice era o Washington Reis, né? Eu falei, Freixo, você vai perder pro Gaguinho e pro Fanho, pô. Mas não tem como. Uma pessoa que é favorável ao aborto e favorável ao consumo de drogas, cara,
A gente não tolera isso. Não, e aí vem um marqueteiro de forma dele. alguma. Olha só como é que tem uns marqueteiros por Sim. aí que os caras vivem no mundo de Nárnia, né? Sim, aí vem o sim. marqueteiro dele, o jeito passou a vida inteira defendendo essas pautas. Sim. Aí o marqueteiro dele pega ele, faz uma pesquisa, fala assim, esses temas aqui são impopulares. Agora você tem que ser contra as drogas. Terrível, é você pior. tem que ser contra o aborto. É pior. Você tem que frequentar a igreja. É pior. O cara não sabe rezar um Pai Nosso. Não, Aí vai parar na igreja. Quer dizer, é pior. aí fica uma situação horrorosa. Fica jocoso aquilo ali. O eleitor, o Rodrigo, você viveu a política, ele não perdoa o traidor. Porque você perde totalmente a credibilidade. Aí ele ficou mal de um lado e mal de outro. Sim. Eu vi. E você trai as suas próprias convicções. Claro. É terrível. É terrível. Eu vi pessoas que eram apoiadores do Freixo contumazes. Sim. Esses apoiadores dizendo que estavam saindo fora da campanha dele, estavam decepcionados. E do outro lado ele não ganhou um voto. Sim, porque são pessoas que. Pô, esse cara passou a vida inteira. Agora ele mudou. Ele poderia ter saído de outra forma. Poderia ter dito: olha, eu sou candidato ao governo. Né, como deputado federal eu tenho uma visão, mas eu acho que o governador não cabe discutir a lei. A lei pela proibição e a polícia vai agir de acordo com a lei no meu governo. Ponto, Acabou. Agora o cara fica, não, agora eu pensei bem, agora eu sou contra, agora eu acho que é muito importante frequentar a igreja, agora eu sou contra o aborto. Era o melhor adversário que o Cláudio poderia ter. O melhor adversário, mas eu acho... Ele até chamou a minha atenção lá no Congresso, porque eu fui verdadeiro. É uma coisa muito impressionante. Eu torço muito pelo governador Cláudio Castro, até porque eu moro no estado do Rio de Janeiro, eu acho ele um cara bem intencionado, mas é muito impressionante como todo mundo que eu converso, todo mundo critica duramente a questão da comunicação do governo. Sim. E me parece que só o governador não vê isso. Como a comunicação do governo Cláudio Castro é ruim e comandada pelo Rodrigo Abel, que não é um cara que entenda de comunicação. Ele se arvorou em tomar conta daquilo ali, mas é impressionante. É um governo que você liga a televisão, gasta uma fortuna de verba publicitária e só apanha. Rodrigo, um ponto, por exemplo, que a comunicação tinha que melhorar muito no Estado, a gente foi chamado para conversar com o governador, isso tem um mês, né, em relação à dívida do Estado, que só cresce. Né? A gente tem dívida do Estado do Rio de Janeiro que muitas pessoas pensam que o investimento aqui dos Jogos Olímpicos foi um investimento do governo federal sem compromisso do Estado. O Estado deve ao governo federal investimentos que foram feitos... O metrô, pelo dinheiro do BNDES. Isso, exatamente. E que a Olimpíada foi do Brasil. Só que é o Estado que ficou devedor. Então, quando você tem a necessidade de ter o pacto federativo, hoje o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais enviam muito mais para Brasília através dos seus tributos do que retorna. O Rio de Janeiro, a cada R$10 que envia para Brasília, R$1 somente volta. O Maranhão, por exemplo, envia R$2, eu estou chutando aqui mais ou menos, e retorna 8. Então, quando você tem essa comunicação com o eleitor, o que o eleitor pensa? Pô, o Estado do Rio de Janeiro está devendo porque tivemos aí muitos governadores presos, tivemos uma irresponsabilidade fiscal, tivemos muito roubo, mas não é somente isso, não. O Rio de Janeiro hoje, o pedreiro de São João de Meriti, o pipoqueiro, o médico, o engenheiro que paga o seu tributo, ele está financiando estados que são insustentáveis. Então, o retorno do recurso, isso foi com o governo Bolsonaro, com qualquer governo. Sim. É muito centralizado em Brasília. Então, a dívida que o Rio de Janeiro tem, o Rio de Janeiro já pagou há muito tempo. Não, e tem uma Só que ele não consegue comunicar isso. E tem uma outra coisa, Luiz, que eu acho que devia ser pauta de todos os deputados federais, devia ser uma questão apartidária, completa, é o seguinte: se você pegar, Brasília hoje recebe em torno de 25 bilhões por ano do governo federal por ser a capital federal. O governo federal subsidia o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, que é um governo rico, porque a renda per capita de Brasília é mais alta do Brasil. 2 milhões de habitantes somente. Com funcionários que saíram do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, o Rio de Janeiro sofreu um esvaziamento econômico enorme, porque quando você levanta voo de Brasília e olha tudo aquilo ali embaixo, aquilo tudo saiu do Rio de Janeiro. Exatamente. Olha o tamanho e não teve uma da perda. O Rio não teve compensação nenhuma. Quando caiu o Muro de Berlim e a Alemanha se anexou novamente, a capital saiu de Bonn e voltou para Berlim. Exatamente.
recebeu bilhões Recebe e bilhões até de reais hoje, Rodrigo, de compensação. compensação. Até hoje anualmente recebe. Exatamente. Né? O Rio não recebe nada. Nada. Isso deveria ser uma discussão profunda dos 46 deputados federais, os 3 senadores, pegarem, sentarem com o ministro da Fazenda, com o presidente da República e dizer, ó, que a partir de agora nós vamos fazer uma greve branca, nós só vamos votar a hora que resolver o problema do Estado, porque não é possível. O Estado deve... Ok, então esses 8 bilhões que o Estado tem que pagar por ano, o governo federal vai pagar pelo Estado como forma de compensar as perdas que o Estado teve. Perfeito. Entendeu? Não, e essa sua lembrança de bom foi perfeita. Eu ia até citar aqui que é um exemplo bem característico. Então, quando o Rio de Janeiro deixa de ser capital em 1960, depois de ter sido capital do Brasil durante 200 anos, realmente, o Rio de Janeiro hoje sofre, né? E todo o estado da Guanabara, né? Que é a atual cidade do Rio de Janeiro, que é imensa, que tem mais de 60 quilômetros aqui de comprimento, como eu citei, de Paquetá a Sepetiba. Pra você ter uma ideia, né, Rodrigo, como é difícil governar a cidade do Rio de Janeiro. Campo Grande, Santa Cruz. Imagina, que na nossa uma cidade cabeça espremida entre o mar e a montanha. É muito difícil. Você fazer intervenções numa cidade plana... Sim, é muito mais fácil. Você fazer intervenções numa cidade espremida entre o mar e a montanha, o solo é arenoso, argiloso. Sim. Você vai cavar um buraco para fazer uma linha de metrô, é uma fortuna, porque uma coisa é você cavar na rocha. Você pegar, por exemplo, Manhattan, em Nova York, que muita gente conhece, que é cortada por metrô para tudo quanto é lado, aquilo ali é rocha sólida. Você cava um buraco e pronto, mete o trilho e vai embora. Aqui você cava um buraco, desaba tudo, é areia, argila, você tem que fazer contenção, você tem que... Olha, é muito difícil. O Rio de Janeiro é uma cidade... A gente, nós fomos presenteados por Deus com uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade com desafios assim imensos. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir pôr essa cidade no rumo. Agora, esse ano, a gente tem uma nova oportunidade. Eu acho que vai ser uma... Eu acho que... E o carioca não pode ter medo de buscar uma estrada diferente, Rodrigo. Mas essa que eu acho, Luiz, eu olhando um pouco mais de fora, assim, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou mais inteligente que ninguém, mas eu estou nisso há muito tempo. E a gente, quando sai da política, você fica menos contaminado com o dia a dia. Então eu tenho a percepção de olhar um pouco a floresta um pouco mais distante. Eu não vejo, Rodrigo, eu tenho muita dificuldade assim quando os interesses políticos eles sobrepõem a tecnicidade, né? Uma das coisas que eu percebo em Brasília e percebo nos governos municipais é você ter os seus secretários políticos ou ter os seus ministros políticos, né? Que foram cargos técnicos, né? Então, quando você tem uma prioridade de formação de grupo político em relação à sua prioridade maior, que deveria ser cuidar da pauta executiva daquele secretário, isso me preocupa. Mas olha só, isso seja o governo que for, tá? Deixa eu só te falar um negócio. Aí eu não concordo. Eu não vejo com como você dar certo. Pelo seguinte, não, mas por exemplo, não vejo como dar você certo. É um político. Sim. Então, mas veja bem, se você amanhã fosse chamado pelo Bolsonaro para ser ministro dos esportes, teria alguém mais qualificado que você, poderia ter alguém até tão qualificado, mais qualificado que você, para ser ministro dos esportes, um sujeito que foi campeão olímpico, conhece o esporte por dentro, sabe dos problemas, viveu as dificuldades de ser um atleta olímpico. Talvez tivesse poucos caras tão tarimbados, com uma vantagem. O técnico... Está falando alguém aqui que não ocupa mais cargo político nenhum há 10 anos. Então, estou falando com muita tranquilidade. Um técnico, muitas vezes, ele tem o timing dele. O político, ele tem fome de realizar, porque você vai ser julgado daqui a 4 anos. Então, assim, o problema é que você escolhe um político sem nenhum critério técnico. Você chama um sujeito para ser secretário de... Um exemplo aleatório. Secretário de obras, um cara que nunca fez uma obra nem em casa, nem de reforma em casa. Então o cara não tem entendimento de nada daquilo ali. Você chama um sujeito para ser o secretário de esporte, um cara que nunca militou na área, não conhece nada da área. Então, você abandona completamente o critério técnico. O fato do cara ser político, na minha opinião, às vezes, é até bom, porque o cara pode vocalizar melhor, o cara quer mostrar serviço. Agora, o problema é a falta de critério técnico. O critério técnico tem que acontecer, mas eu não acho saudável.
Eu acho que a comunicação com a Câmara dos Deputados melhora, com o Senado, pelo fato daquele agente, né, agente político se tornar um membro do Executivo, mas eu não acho saudável, Rodrigo. Não acho de forma alguma. Eu não acho saudável um ministro que é deputado federal, que ocupa um cargo no Ministério da Saúde ou no Ministério da Educação, ele vai acabar favorecendo mais o seu estado de origem em relação às ações de políticas públicas. Isso é fato. Isso causa um desequilíbrio na administração pública nacional. E no município é a mesma coisa, Rodrigo. Eu vejo a dificuldade que é para um prefeito. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, hoje, para você vencer a eleição, você tem que se comprometer com outros partidos. Então você vê determinados políticos apoiando determinados candidatos que não são do seu partido, e que se você não tiver um favorecimento durante a possível vitória daquele candidato que você apoiou, você vira oposição na mesma hora. Então, essa coisa, por exemplo, que eu discordo, eu falo abertamente aqui, Eduardo Paes, de 11 ou 12 secretários e subprefeitos largarem a sua função de secretário para se candidatarem e com uma missão de fazer um bloco político ali na Câmara de Vereadores, e que a função deles é fiscalizar qualquer um que ocupa o cargo no Executivo. Então, eu vejo a Câmara Municipal hoje do Rio de Janeiro que, com todo respeito, parece uma Câmara Municipal de uma cidade pequenininha do interior do Rio de Janeiro. E todo mundo votando favorável. Isso é ruim para a administração. Mas aí você está dando exemplo e eu vou fazer um contraponto. Você me entendeu? Não, você me entendeu? Mas eu vou fazer um contraponto aqui importante. Sim. Você teve um dos principais ministros do Bolsonaro largando o ministério para ser candidato ao governo de São Paulo e está fazendo um bom governo. Sim, ótimo uma governo. Boa aquisição para o país. Mas ele não era político, ele não era deputado. Passou a ser. A partir do momento que o cara sai para se candidatar, ele passa a ser político. Mas ele não era deputado. Quando você ocupa... Mas aí, Luiz, é uma questão de ponto de vista que eu tenho diferente do seu. Quando você ocupa um cargo político, você pode não ter mandato. Sim. Mas quando você é indicado para um cargo de ministro, indicado para um cargo de secretário, um cargo de... Aí vamos aqui para a questão local, para um cargo de subprefeito, é um cargo político, você passou a ser político, porque esse cargo é um cargo de indicação política, de livre nomeação pelo governo. Você tem uma função política, você vai lidar com a população, você vai comunicar, você vai atender as pessoas, você vai o tempo inteiro ficar arbitrando conflitos de interesses. Mas, Rodrigo, esse seu raciocínio ele está muito voltado para países que têm a moral elevada. Se você falar de Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega, ok. De Suíça, ok. Mas a gente está falando de Brasil. O que eu sou contra, eu acho que o eleitor dá pouca importância a isso, é o seguinte. Você se elege para ser deputado federal. Isso aí. Aí você vai lá na televisão, nas suas redes sociais, você diz tudo que você pretende fazer enquanto deputado federal. Exatamente. Aí as pessoas votam em você esperando ter um representante na Câmara Federal para tomar aquelas deliberações, apresentar aqueles projetos, ter aquele ponto de vista, defender tal posicionamento, né, se contrapor a outros tantos. Aí no dia seguinte você vira ministro. Isso aí. Vira secretário, ou seja, você se elegeu para ser deputado federal e virou secretário. No meu primeiro mandato, várias pessoas me perguntaram. Até tivemos uma pressão ali do PSL, porque a gente fez 12 federais. E a gente teve alguns suplentes, né? A gente teve o Pericard de São Gonçalo, 13º, e o Chagas Bola, 14º, para deputado federal. Então a expectativa de vários... E o PSL só teve um ministro do turismo, que foi o Marcelo, que era de Minas. Então teve uma pressão aqui no Rio de Janeiro para que eu virasse o secretário especial de esporte, que era o mesmo status de ministro do esporte, né? Sim. Porque o ministério foi extinto. Só que eu falei, cara, eu não quero. Agradeço muito se o convite vier. O convite não veio. Eu acho que é uma coisa que você precisava amadurecer no Brasil. 115 mil votos no estado. O mais votado em Friburgo. Né? 15 mil votos em Friburgo. O mais votado da região serrana. Eu fui eleito com uma série de compromissos, não só com o município do Rio de Janeiro, como o estado. Aí vira o ministro do esporte. Abriria a vaga ali para o Pericard. Ou nesse mandato agora, se eu me tornasse ministro, quem é o suplente é o Dr. Flávio de Paracambi. São pessoas que eu respeito muito, mas são pessoas que iriam ter um viés político e uma direção política de direcionamento da política para o estado do Rio de Janeiro diferente da minha.
Então, os meus eleitores iriam ficar muito decepcionados comigo. E eu decepcionado comigo também, porque ser deputado federal, é claro que você sendo ministro, você politicamente você tem muito recurso, você executa, o poder decisório é seu, politicamente você vai ganhar muito espaço, até para abrir para a sua eleição. Mas ser deputado federal você foi, Rodrigo. É um presente de Deus. Sim. A gente poder legislar sobre coisas que a gente aprende, a capacidade de conhecimento que a gente ganha nas 30 comissões hoje é incrível. Então, hoje eu tenho problemas emocionais sendo deputado, assim, de angústia, de porque o processo tristeza. legislativo ele é lento, né? Mas é apaixonante. Sim. É apaixonante. E olha, eu estou falando isso porque eu acho que é um tema que deveria ser debatido e talvez amadurecido. Sim. Você pode se eleger deputado federal e depois virar ministro, secretário? Pode, mas eu acho que você tem que renunciar ao mandato. Exatamente. Não se licenciar. Exatamente. Está falando alguém que se licenciou do mandato para ser secretário. Porque tem deputado que deixa o cargo e o eleitor não sabe disso porque a gente viveu política. Por exemplo, eu me elejo deputado federal, aí você é meu suplente. Eu, além de ser ministro, eu chego, Rodrigo, se você quiser, você vai nomear um assessor só. Os outros 22 são meus e as minhas emendas eu volto para direcionar. Então, quer dizer, eu tenho força política como ministro e por trás eu continuo sendo deputado. Uso o melhor do mandato. Eu volto... o presidente Bolsonaro mandou me exonerar para eu votar nisso porque o Rodrigo não vai votar. Aí eu saio, voto naquela votação, reforma da Previdência. Você não está de acordo, eu estou de acordo, eu voto. E todas as emendas é minha. Eu canso de ver isso. Eu canso de ver isso em Brasília. Então, nesse ponto, quando você falou, não, eu sou favorável, mas você está vivendo num mundo fantástico que o Brasil não é fantástico. Mas o Brasil não tem... A gente vai voltar àquele velho problema que por isso que eu sou contrário. É por isso que eu sou contrário. A gente tem que ter o respeito. A gente vai voltar lá no início da nossa conversa. As leis, elas têm que, por pior que sejam, têm que ser respeitadas à risca, principalmente por ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Você tem que ter instituições que funcionem, né? Enfim, senão a gente fica... A gente vai ficar sempre nessa coisa de ficar discutindo, isso pode não pode ser legal, feito, que no Brasil, não sei o quê. É legal, mas não é moral. É que nem indicação do ministro do Supremo, né? Seja pelo Bolsonaro ou seja pelo Lula. A gente não tem como nação valores morais de comprometimento, em primeiro lugar, com o nosso país. Não, e outra coisa, todo mundo que é indicado fica com compromisso com o grupo político ou com a pessoa que te indicou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, ele devia ser obrigatoriamente um juiz de carreira. Com certeza. Eu não tenho Pode dúvida pegar disso. um cara que foi advogado um Sim. dia, o cara nem mais milita no direito, porque o cara tem um diploma de advogado, aí tem notório saber, é nomeado ministro do Supremo. Sim. Não dá. Aí tem que ter mandato, não pode ser não dá. 25 anos. Entendeu? O cara tem que ser um juiz de carreira, né, que entende do processo, digamos assim, todo o processo jurídico, judicial da justiça, para poder ser nomeado. Agora, dando uma pincelada na tua cidade principal, onde você é o mais votado, Friburgo. Friburgo. O PL poderia ter escolhido um candidatinho melhor para ser candidato lá, que esse prefeito atual é um prefeitinho mequetrefe, hein? Rodrigo, o PL tem como missão fazer muitos prefeitos no Brasil, né? E aí eu não vou discordar e nem concordar com o pensamento hoje de eficiência para atingir o número de 1.000 prefeitos no Rio, no Brasil, mas isso pode custar muito caro, né? E Friburgo é uma cidade que está no centro do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade que eu tenho uma identificação muito grande. É uma cidade belíssima, 200 mil habitantes, uma cidade... Mas que vem sofrendo com prefeitos ruins, né? Assim, ficou um pouco para trás, né? Eu vivo Friburgo, eu estou indo, inclusive, acabando aqui o nosso podcast, indo para Friburgo, né? Eu fui mais votado em 2018, em 2022, o deputado federal mais votado, não só do PL, não, entre todos, né? E eu vejo que Friburgo perdeu uma grande oportunidade. Não basta você investir no prefeito que está liderando as pesquisas e ele seja um possível vencedor lá na frente e que ele de fato não tenha um compromisso com a direita, com o presidente Bolsonaro, e sim tem um compromisso com si próprio, com a sua carreira política própria. Então, Friburgo hoje tem um prefeito que eu tenho divergências em relação a comportamento, em ações,
em modo de agir, tanto na parte da eficiência política como na parte pessoal, no tratamento pessoal. Por que eu renunciei ao diretório do PL em Friburgo em dezembro? Meu título de eleitor está em Friburgo. Eu mudei meu título de eleitor justamente na esperança de fazer de Friburgo uma cidade exemplo da direita, onde deu muitos votos para o presidente Bolsonaro. Você tem um prefeito que o seu secretário da Casa Civil era do PSOL. Você tem membros do seu executivo ligados ao PT. Um prefeito que não participou das eleições em 2020 ligadamente à direita, que em 2018 não estava com o presidente Bolsonaro, que fazia críticas à administração municipal e hoje ele faz totalmente ao contrário do que ele planejava. E que em 2022 não participou diretamente, não só das eleições do presidente Bolsonaro no primeiro turno, como também do Cláudio Castro. Então eu não posso abrir portas para um prefeito que eu tenho a certeza que em 26 não estará conosco e não estará seguindo a nossa linha. Não tive sequer a possibilidade de indicar um vice, já que há a grande possibilidade do prefeito dito, não só para mim, mas para outras pessoas que vêm candidato a deputado estadual, então só fica 1 ano e 3 meses, o vice do MDB, nada contra a família Reis, de Duque de Caxias, mas é um partido que não tem nenhum vereador no município, não tem candidato a deputado estadual ou federal de relevância em termos de votação no município, e é um grupo político que o atual prefeito, em 2020, criticava o doutor Luiz Fernando, que era seu adversário na prefeitura, que estava aliado com a família Reis, e ele fazia observações que eu vou até evitar de fazer aqui para não causar um constrangimento à família Reis. Não quero causar constrangimento pessoal a ninguém. Então, impossível de eu fidelizar. E fora ações, gasta muito com festa, município, área da saúde, porra, é uma vergonha as pessoas, o Hospital Raul Sertã, todo dia tem escândalo, área de educação, área de infraestrutura, então o município parou no tempo e no espaço. A obra que ele teve lá foi o governo do estado que fez. Foi o governo do estado que fez. Então eu não poderia validar. Então, poxa, Luiz, você está sendo pouco inteligente, era mais fácil você se aliar ao prefeito. Não, eu não posso. E grande parte do meu eleitorado entendeu isso em Friburgo, mas eu lamento muito. E eu costumo falar, é melhor você ter 15 prefeitos no estado do Rio de Janeiro eleitos, em que o caminho é mais importante que a vitória, e a gente sabe que em 26 vai estar conosco, com os eleitores de direita, do que você fazer 30 e você está investindo em pessoas que não estarão com a gente apenas para fazer número, né? Então... Você sabe o que acontece, Luiz? Eu tenho visto e falo aqui com muita tranquilidade, porque eu sempre tive um posicionamento, enquanto fui político, muito mais à direita, sim, antes do Bolsonaro existir. Então, o cara falar para mim de posicionamento político, mas eu vejo que a direita comete muitos erros infantis. Por exemplo, vamos pegar a situação aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu conheci o Ramagem muito superficialmente, mas eu acho que ele é um cara preparado. Mas, na minha opinião, primeiro está longe de ser o melhor candidato do PL para disputar uma eleição na cidade do Rio de Janeiro. Está 20 anos fora do Rio. Por exemplo, você seria um candidato, estou falando não é porque você está na minha frente, mas é porque eu acho que as suas características, eu já disse isso para você lá atrás, você já foi candidato, inclusive a prefeito, você já tinha um recall, ter sido candidato a prefeito, você é um cara que é carioca na essência, tem cara de carioca, jeito de carioca. Então acho que você seria um candidato muito mais competitivo, na minha opinião, do que o Ramagem, que está 20 anos fora do Rio, e que eu não vejo nele aquela vontade. Eu, quando recebo um político aqui na agência e o cara vem pedir a minha ajuda, a minha consultoria, a primeira coisa que eu pergunto para o político, você está com tesão de ser candidato? Se o cara não tem aquela vontade, aquela gana, né, como diria o filme do Rocky Balboa, né, olhos de tigre, o cara não está vibrando, cara, não adianta, isso é a essência de tudo, eu não vejo isso. Outro erro que eu vejo na direita é você querer o tempo inteiro nacionalizar um discurso quando os assuntos locais, isso é histórico nas eleições municipais, eles são predominantes. Então você ficar querendo atacar um prefeito como Eduardo Paes, que você pode ter todas as divergências, digamos assim, políticas, mas é um sujeito que trabalha pra cacete, conhece a prefeitura como
pouca gente conhece, é difícil achar alguém que conheça a prefeitura tanto quanto ele conhece, faz política o tempo inteiro, né? Se comunica muito bem. Você enfrentar um prefeito e está no cargo com a máquina na mão, você enfrentar um prefeito desse, sem você estudar profundamente a cidade, ficar discutindo, ficar com frases de efeito, soldado do Lula, nervosinho, não sei o quê, isso aí já passou, o cara já foi testado em outras eleições e ganhou eleição. Então isso aí sabe, eu acho que a direita comete erros primários, na minha opinião, de avaliação do que seriam os melhores candidatos para disputar a eleição e o conteúdo que você tem que discutir. E isso, na minha opinião, pode custar à direita derrotas importantes em municípios importantes. Ou até não formar quadros para uma eleição de 2026 que acaba sendo a eleição, digamos assim, é o jogo principal, né? Nós estamos falando, ilustrando um pouco a questão eleitoral. A eleição municipal é um preparativo, né? É um bom treino, um jogo treino com um time de segunda divisão para o jogo principal, que é a eleição de 2026. Eu acho isso. Você está falando questão de Friburgo, concordo com você. Eu conheci o prefeito Johnny Maicon, acho um prefeito muito medíocre, na minha opinião, para uma cidade tão importante quanto Friburgo. E acho um erro o PL, por exemplo, não aproveitar para formar um quadro ali, não te delegar isso enquanto deputado mais votado. E aqui no Rio também acho que está se cometendo um erro por conta de conteúdo e escolha equivocada, na minha modesta opinião, né? Rodrigo, primeiro falando em partido, é claro que você tem que respeitar as pessoas que fazem parte do partido, né, e que realmente fizeram do PL um partido muito grande. Então, percentualmente em Friburgo, eu tendo 15 mil votos em Friburgo, sendo o mais votado, eu percentualmente fui o deputado que mais trouxe recursos para o PL para que possibilitasse essas candidaturas. Então, que tinha que ser ouvido, eu tinha que ser ouvido, mas eu respeito a decisão do partido. Eu fui um atleta olímpico, eu respeito muito assim, a direção do partido, o meu técnico, o diretor da equipe. No caso do Rio de Janeiro, acertou, na minha opinião. Errou em muitos municípios do Rio de Janeiro. Né? O PSOL hoje, o PT, são partidos fortes porque tem uma ligação com a verdade frente aos seus eleitores. Quem vem pelo PSOL, o PT, sabe que está com Lula. E hoje, em muitos municípios, que o PL, pela ânsia de vencer a eleição municipal, o eleitor não sabe se aquele candidato é Lula ou é Bolsonaro. Isso é um ponto ruim. O Ramagem a gente sabe que é Bolsonaro. O Ramagem é um deputado federal que está no seu 2º ano de mandato. Assim como a Cidinha Campos estava quando enfrentou o César Maia na primeira eleição, eu tive um programa com a Cidinha, quando eu vim candidato em 2020, ela falou assim para mim, como é que pode, Luiz Lima? Você está no seu 2º ano de mandato, deputado federal, quer ser prefeito do Rio de Janeiro. E eu não tinha me ligado que a Cidinha, no seu 2º ano como deputada federal, foi a melhor chance que ela teve de se tornar prefeita. Eu falei depois da entrevista. Ela bateu muito em mim, a Cidinha, na Rádio Tupi até. Foi o último programa até que ela fez com os candidatos, porque ela me bateu tanto que até as pessoas da Tupi, que é uma rádio de esquerda, ficou até constrangido, porque ela me bateu demais. E eu não respondi, eu tratei ela com muita educação. O Ramagem foi a melhor escolha, assim, Rodrigo. Embora ele possa ter ficado longe do Rio de Janeiro, assim como o Tarcísio ficou longe de São Paulo. E que hoje é o melhor governador de muitos anos do estado de São Paulo. Dedicado, competente, sério. O Ramagem, eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa assim, de excelente trato. Pode ser um pouquinho mais fechado, mas é uma pessoa firme, com compromisso. Então eu vejo que o partido acertou. Pode vencer? Pode. Pode perder? Pode. Mas o PL acerta no Rio de Janeiro em indicar o Ramagem. Boulos está prestes a se tornar prefeito de São Paulo. Por quê? Criou fidelização. O PSOL é um partido, por exemplo, hoje, coerente com o que ele vende para o seu eleitor. Sim. O PL tem que ser coerente com aquilo que ele está vendendo para o eleitor dele, senão vai acabar. Ele vai pulverizar. Então, perdendo ou ganhando, porque teve muita gente no PL também que já estava dando a eleição como ganha para o Eduardo Paes. E, na minha opinião, não está ganha, Rodrigo. Não está ganha. A gente tem o Wilson Witzel,
Tá bem que foi uma catástrofe, mas a gente sabe, 60 dias antes da eleição estava com 2%. Mas ali foi um ponto fora da curva mas ali você tinha uma... Mas o raio caiu no estado, agora pode cair no município. Pode! É claro que pode. Isso é um fenômeno que acontece de décadas em décadas. Assim, aconteceu com o Brizola em 82. Aconteceu o loop hoje, até hoje O Brizola veio do Rio Grande do Sul, tá? Não era do Rio de Janeiro, virou um fenômeno. As pessoas... Eu era enfim, tinha 11 anos de idade na época, nem votava, mas as pessoas... Aquilo virou um fenômeno, né? Assim, elegeu... Como o voto era vinculado... Sim. Elegeu muita gente. Ele elegeu Cacique Juruna, Aguinaldo Timóteo, Carlos Imperial, era um monte de gente, um pouco fenômeno que foi pessoas que eram inimagináveis se elegerem, né, algumas até desconhecidas, e se elegeram... Elegeu o Lupe, né, que está até hoje, 42 anos depois. Do Bolsonaro em 2018, que levou o Witzel. Tem uma outra característica. Eu não, mas eu enxergo, sinceramente, sabia, não acredito Rodrigo? muito nisso, não. Eu enxergo pelas coincidências. Assim, tudo na vida que acontece fruto de coincidências que vêm em sucessão, né? Segurança do Bolsonaro. No fato mais relevante, eu diria, em 2018, um dos fatos que levou o Bolsonaro a ser presidente. Estava com ele. Confiança, proximidade com Carlos Bolsonaro, que sem dúvida nenhuma foi uma das pessoas mais responsáveis pela eleição do presidente Bolsonaro. Aí, um fato relevante... ABIN, deputado federal, tudo muito rápido, eu vejo que pode acontecer. A política não vive somente, você sabe disso, o voto não se explica. Então, a situação que vive o Rio de Janeiro, atrelado a uma rejeição imensa que o presidente Lula está tendo em todos os estados. Ontem mesmo, o nível ali de avaliação péssima, ela está superando o ótimo e o regular. Em São Paulo, em Minas, no Paraná nem se fala, no Rio de Janeiro, e isso é um fator que pode contribuir para a derrota do Eduardo Paes. Ninguém é invencível, Rodrigo. Pelo amor de Deus. O Eduardo Paes não é Pelé, não, claro. Eu só acho que as pessoas não... O eleitor, quando vai votar para prefeito... Não, eu concordo vereador, com você. Ele não nacionaliza a eleição a esse ponto. É óbvio que você vai dizer, mas tem aquele eleitor muito fiel ao Bolsonaro, que vai votar no candidato dele. Claro, o cara parte de um piso alto. Sim. Mas eu acho, por exemplo, se você pegar alguns exemplos, 2004, o César Maia era candidato à reeleição. Tinha ganho a eleição em 2000 do Conde, em 2004 era candidato à reeleição. Era o maior opositor do Lula no Brasil, digamos assim, de visibilidade. Era o prefeito do Rio que era um opositor do Lula. E o Lula vence a eleição em 2002. E assume em 2004 ele tem 60% de ótimo e bom no Rio de Janeiro. Sim. Mas o César Maia ganhou a eleição do primeiro turno e o candidato Lula chegou em 5º lugar. Em 2008, o Lula também com uma popularidade altíssima no Rio. O candidato dele, Molon. Em 2004, não foi a Benedita, segunda? Não, 2004 foi o César Maia, ele se elegeu no primeiro turno. Em segundo lugar chegou o Crivella, em 2004, tinha acabado de se eleger senador. A Benedita veio candidata? A Benedita veio candidata agora, foi em 92. Tá certo. Que ela foi pro segundo turno com César Maia. Isso, que foi... E veio agora de novo, em 2020. Em 92 a Cidinha fica em terceiro, não vai pro segundo turno. Não vai pro segundo turno. Isso aí, tá certo, 92. Tá certo. Então você veja o seguinte, em 2008... O Lula também com uma popularidade altíssima. Sim. O candidato dele chegou em 7º lugar, o Molon. Então, assim, essa coisa de você... O Molon teve uma votação muito baixa, é verdade. Essa coisa de você achar que, mas o cara é candidato do Lula, candidato do Bolsonaro... Isso é óbvio, isso tem algum peso, tem alguma ajuda, mas não é o fator determinante na eleição de um prefeito. Mas o Eduardo Paes vence o Gabeira muito apertado em 2008. Sim, no segundo turno. E principalmente por causa do feriado. Eu lembro disso. Mas aí no segundo turno, em 2008, ele tem o apoio do Lula. Mas vence muito apertado. E mesmo assim, veja, com o apoio do Lula em 2008, o Lula com a popularidade altíssima à época, diferente de agora, em 2008, o Gabeira, nas áreas onde o PT era muito forte... Sim. O Gabeira vence por larga margem. Mas foi apertado o resultado geral. Então, assim, isso que eu estou dizendo, mesmo com o apoio do Lula.
Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: óbvio que ajuda. É óbvio que o sujeito ser candidato do Bolsonaro vai colocar ele já num patamar mais alto. Mas eu acho que para ganhar a eleição, na minha opinião, faltam duas coisas ao Ramagem. Uma é olhar para ele e você ver a vontade de disputar e vencer. Segunda coisa é a questão de você ter um discurso com foco nos problemas dos munícipes do Rio de Janeiro. Eu acho que isso aí, essa nacionalização exacerbada, eu acho que não vai ser decepcionante, na minha opinião. Rodrigo, teve uma frase, eu não sei quando que o Eduardo Paes falou essa frase, mas me marcou muito, né? E que pode ser usada contra ele. E que aí pode vir a vitória do Ramagem. Porque é impossível durante a campanha você não sentir vontade de ganhar. E ontem eu senti na Câmara Municipal vontade de ganhar do Ramagem, né? O Eduardo Paes vencendo, ele vai ter a possibilidade de ficar 16 anos como prefeito no Rio de Janeiro. O mesmo grupo político está há 28. E tem uma frase do Paes que falava o seguinte, acho que é assim: se você não fez quando você pôde fazer, você não vai fazer quando você puder fazer. Então é esse desgaste do Eduardo Paes que vai abrir uma janela de oportunidade para o Ramagem. E é saudável para o Rio de Janeiro, é saudável para qualquer direção, em qualquer setor, seja privado ou público, você ter uma mudança de direção, até mesmo para a pessoa. Ninguém nasceu para ser somente prefeito do Rio de Janeiro e durante tanto tempo. É ruim para o Rio de Janeiro. Então eu vejo com muito bons olhos, assim de coração. Eu conheço os dois, tá? É claro que agora estou convivendo muito mais com o Ramagem na Câmara dos Deputados. E eu digo, uma pessoa de extrema confiança. Extrema confiança. Muito bacana. Muito legal. Assim, muito equilibrado. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa de uma pessoa, talvez, mais equilibrada para o Rio de Janeiro. Tanto no seu aspecto de comportamento pessoal, como no comportamento de administrador. Bom, é o que eu sinto, tá, Rodrigo? Meu querido amigo Luiz Lima. Muito obrigado. Olha, eu gostei muito desse nosso papo. Que bom que você veio aqui. E você é muito bom, tá, Rodrigo? Muito bom. Eu entendo as suas escolhas. Você é uma pessoa que qualquer candidato... Não, mas acima de tudo, deixa eu te falar uma coisa. Se tiver você ao lado, vai ter uma ajuda fenomenal, mas assim, torço muito por você, pelo seu sucesso. Você sempre foi muito carinhoso comigo. Se eu fosse hoje candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, ou se eu fosse até mesmo prefeito, eu gostaria que você estivesse do meu lado. Você é uma pessoa muito inteligente, muito comunicativa, envolvente e que conhece, tá? Então, eu queria que você estivesse do lado do Ramagem, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que o Ramagem acima de tudo, Luiz, eu acima de tudo, eu sou hoje um profissional que tenho que, até para ter credibilidade, buscar fazer análises de forma mais isenta possível. Sim. Então, assim, eu estou te dizendo, eu reconheço que o Ramagem é um cara preparado, mas eu acho que existem questões estratégicas que são fundamentais para se ganhar uma eleição. Sim. Você tem um discurso amparado no que a população quer ouvir, né, que são as questões do dia a dia do cidadão, e essa vontade, né, essas características que são necessárias, né, como vontade, esse espírito mais carioca, que eu acho, na minha opinião, eu estou te dizendo isso hoje, porque nós já conversamos isso lá atrás. Eu acho que você seria hoje, até pelo recall, que você já foi candidato a prefeito há 4 anos atrás, você tem um recall. Eu acho que hoje você seria um candidato muito mais, digamos assim, competitivo, na minha opinião, do que o Ramagem, por conta dessas características. Mas, enfim. Mas uma coisa que eu posso assegurar a você, Rodrigo, o Ramagem está com muito mais vontade de vencer do que o Crivella estava em 2020. Isso eu posso lhe garantir. Muito mais vontade. Quando eu lembro da campanha do Crivella, e até conversando com o Crivella em 2020, para mim ele não estava querendo vencer em 2020. O Crivella apanhou muito também ali. Não, muito difícil, mas no meio da pandemia, aquilo ali foi um período muito difícil. Ele cometeu, na minha opinião, alguns erros no início do governo que custaram a ele, na minha opinião, comprometeu toda a gestão dele futura, né? Eu costumo dizer que os 100 primeiros dias do governo,
eles são muito importantes porque eles vão projetar a imagem que você vai ter do governo para frente. Então, quando você erra muito a mão nos primeiros dias de governo, você depois acaba comprometendo toda a sua gestão. Né? Amigo, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. E vamos fazer essa entrevista depois dos resultados da eleição aqui no Rio de Janeiro. Vamos analisar um a um. Vamos fazer? Vamos sim. Então, compromisso tá fechado. Tá ótimo. Um abraço, querido. Obrigado. Rodrigo.